Retomando os trabalhos da CPI, eu determino aos seguranças que conduza o doutor Alcídio de Souza Araújo a este recinto para ser ouvido nos termos da deliberação desta comissão. Você tem que sair? Deputado João Grandão pede licença para se retirar. Deputado João Grandão pedindo licença para se retirar, deputado? Esteja à vontade, muito obrigada pela participação. Fala que o titular dele está aqui. Sim, o titular está aqui, Pedro Kemp, né? Você é solidário. Obrigada, deputado. Sempre solidário comigo. Deixa eu apanhar sozinho aqui. Peço ao doutor Alcídio que possa se sentar. E em tempo já agradecendo a sua paciência de esperar até este momento, eu gostaria de solicitar ao nosso relator que procedesse à leitura do requerimento de instauração da CPI do CIMI e seu aditamento. Deputado Paulo Corrêa, para que o nosso depoente saiba o teor do nosso requerimento. Vou ler o requerimento na íntegra, doutor. Requer a mesa, ouvindo o colégio plenário, nos termos que dispõe o artigo 64, parágrafo 3º da Constituição Estadual, artigo 50 e 52 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, seja instituída comissão parlamentar de inquérito composta de 5 membros titulares e 5 membros suplentes, com prazo de 120 dias para a sua conclusão, tendo como objetivo apurar a responsabilidade do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, na incitação e financiamento de invasões de propriedades particulares por indígenas no Mato Grosso do Sul. Esse é o que foi feito do requerimento para a gente estar aqui hoje trabalhando essa CPI. O senhor está ciente disso? Ciente. Ok. Doutor Alcídio, queremos agradecer pelo acatamento do chamado dessa comissão para prestar os esclarecimentos de interesse dessa CPI e inicio pedindo a Vossa Excelência que a sua qualificação, seu nome completo, doutor. Alcídio de Souza Araújo. O senhor tem residência em qual comarca? Qual a sua residência? Atualmente em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Certo. Qual é o endereço? Rua Roberto Bueno da Silva, número 554. Bairro São João. O senhor exerce qual profissão? Sou delegado de Polícia Federal e atualmente chefiando a delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã. Está ruim o som dele. O senhor poderia repetir, doutor? Eu sou delegado de Polícia Federal, atualmente exercendo a chefia da delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Correto. Nós vamos pedir para que Vossa Excelência também faça o termo de compromisso
que, na qualidade de depoente, perante essa comissão parlamentar de inquérito, nos termos do artigo 329 do Código Penal e artigo 47 da Lei 1579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito, que promete dizer a verdade, nada mais que a verdade, sob a pena de ser imputado o crime de falso testemunho, se fizer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade. O senhor se compromete a falar a verdade, doutor? Sim. Doutor Alcídio, em que momento a equipe comandada pelo senhor foi envolvida na questão Buriti? Em que momento que iniciou esse fato, né, dessa reintegração? Especifique para nós a data, se recorda exatamente a data, o que o senhor se recorda exatamente desse fato da reintegração de posse lá na Buriti? Inicialmente, boa noite a todos os presentes. E eu gostaria de, antes de responder à pergunta da nobre deputada, deixar algumas regras que eu considero particularmente como sólidas para todas as minhas falas. Primeiro, vim aqui com todo gosto, né, com todo prazer, visando contribuir com o todo, e que qualquer fala minha não seja interpretada no sentido mal da palavra, mas no sentido de contribuir. Eu vim aqui contribuir. Sem preconceito, sem partidarismo, né? Isso eu gostaria de deixar bem claro. E também introduzir um pouquinho no meu histórico por que eu desaguei na questão indígena, né? Eu cheguei em Campo Grande, já estava em Corumbá durante 5 anos, mais ou menos, e cheguei em Campo Grande e fui chefiar a delegacia institucional, chamada DELINCE, que, dentre várias atribuições, uma delas é da questão indígena. E aí passei a participar, né, de toda essa questão indígena. Apesar de, quando adolescente, já li um gibi chamado Tex, que tem também essa letra, tem essa questão indígena, né? E aí, a partir daí, eu fui, como chefe da delegacia responsável por isso, então eu me envolvi, no bom sentido, na questão indígena. Então, deixando sólido essas questões de não partidarismo, de não preconceito, de nem lado A, nem lado B, eu respondo, então, à questão da nobre deputada. Por ser o chefe da delegacia, né, os meus superiores me designaram para essa questão da Buriti. Fui lá com uma equipe de policiais, foi o mês 8 de 2013, não sei se foi 15 a 18, nessa faixa aí, se eu não me engano. E aí, lá me inteirei, tanto do lado dos fazendeiros, quanto do lado dos indígenas. Fizemos tratativas com os indígenas, houve até, inclusive, a assinatura de um documento em que eles sairiam pacificamente numa data X, que eles queriam um prazo para se retirarem. Concordamos também, naquela data eu liguei para o juiz concordou também com o prazo. Então, tudo certo. Salvo engano, foi num dia de sábado, que era a data para a saída. O superintendente, à época, doutor Edgar, me diz, olha, os índios não estão saindo. Até na época que as equipes foram lá para sair a retirada pacífica, falei, olha, eu não vou porque as tratativas foram feitas, vai sair tudo pacífico. E eu acreditava, por tudo que a gente tinha conversado, em minha experiência, que iriam sair pacificamente. Não ocorreu. E aí meu superior me chamou e fomos de helicóptero lá. Quando pousamos num posto de gasolina em Sidrolândia, o último, se eu não me engano, o último já de quem sai, no sentido de Maracaju. E ali ficamos, o posto nos forneceu o local para a gente se reunir, os policiais. E quando estávamos, os policiais, o superintendente, chegou um vereador indígena de Sidrolândia, eu não me lembro o nome, mas é fácil se verificar isso,
dizendo diante do superintendente e dos demais policiais que existiam componentes do CIMI instigando os índios a não saírem da fazenda. Então, por isso, eles falaram, eles não vão sair, porque o CIMI tem uma hierarquia, não diria hierarquia, mas tem um poder de convencimento muito grande, não vão sair. Tá. A partir daí, organizamos tudo, fomos, porque nos falaram, olha, então, o fazendeiro está lá, temos que retirar o fazendeiro, à época o senhor Ricardo Baixa. Nos dirigimos ao local. E lá, na hora que a gente chegou, isso tem vídeo, né, em rede, o oficial de justiça, que nos acompanhava da Justiça Federal, nos menciona, olha, aquele lá é um dos componentes do CIMI. E como eu menciono, mais ou menos 4 anos, na hora eu falei 5 anos, mas era em torno de 4 anos, eu nunca tinha visto sequer um componente do CIMI. O que para mim, como chefe de delegacia responsável por questões indígenas, eu já achava estranho, já que existe um monte de problemáticas com questões indígenas, e a delegacia responsável, as ONGs procuram, né? E para trocar informações e auxílio, pedir onde a polícia... E nunca fui procurado, isso eu afirmo, eu jamais fui procurado por nenhum componente do CIMI. Bom, naquele momento a primeira vez que eu vou ver um componente. E me dirigi, então, ao senhor Rui, Espósito, uma coisa assim, né, que depois dizia ele, naquele momento ali, desculpa, que era repórter, mas quando ele pediu, inclusive, a devolução do computador e do gravador, ele não provou ser jornalista. E depois a gente, nas redes mundiais, a gente verificou que ele também tinha sido proibido de adentrar nas obras da hidrelétrica de Belo Monte, né? Porque ele já era, digamos assim, eles instigavam, foi acusado, e por isso a Justiça Federal, segundo a reportagem, isso é fácil depois se comprovar, proibia dele adentrar. Então, ele deve ter vindo se dirigir, então, para o Mato Grosso do Sul. Tá. Lá nós aprendemos apenas 2 itens, um notebook e um gravador. Só e somente só. Ele continuou com os equipamentos dele de jornalista. Por que que eu fiz esta apreensão? Porque eu entendi que ali poderia, e depois nos autos foram comprovados isso com as perícias, poderiam ter elementos que comprovassem aquilo que eu já ouvia como autoridade, mas a gente não consegue, às vezes, elementos sólidos, da participação do envolvimento do CIMI nessas invasões. E então houve a apreensão, tá, conseguimos retirar o fazendeiro, tranquilo lá. Pois bem, evoluiu para o cumprimento, então, da ordem judicial em data futura, né? Inclusive, teve uma audiência antes com o doutor Ronaldo, juiz federal. Tá. Pois bem, e aí fomos ao cumprimento da ordem. E lá demos a execução, né? E houve aquela situação de um indígena vir a falecer. Naquele entreveiro, teve algumas situações interessantes. Eu cito, por exemplo, um colega, o agente federal Sena, ele recebeu um tiro de um 22. A sorte dele é que ele estava com o colete, isso fazendo uma visão, é como se alguém desenhasse o alvo e atirasse, ia bem no peito dele mesmo. O colete sustentou. Certo? Isso também é facilmente comprovado. E também um policial do DOF, esse eu não tenho o nome, mas foi feita uma reportagem onde mostra a orelha dele, cortada a orelha, juntamente com a jugular, que segura o capacete, que não era pedra, aquilo ali foi tiro, foi um corte muito violento, certo? E aí, então, mas conseguimos reintegrar, e aí não houve depois a manutenção da posse, porque o próprio fazendeiro ficou com medo. Tenho fotos antes, porque eu fotografei toda a casa do seu Ricardo, e tenho fotos da casa já destruída, totalmente destruída. Quando chegamos lá para a reintegração, isso é também um detalhe muito importante. Eu tenho um curso de negociador e gerenciamento de crise, então eu fui com essa intenção juntamente com a equipe da Polícia Militar. À época, era tinha um termo, agora era batalhão, né? Mas eu não me lembro agora o nome.
Mas não chegamos a começar as tratativas, porque antes de desembarcar a gente já viu a fumaça da casa começar, né? E aí, mesmo assim, ainda tentamos ali, e aí o major disse, olha, eles querem lhe pegar como refém, e já me tirou e me colocou atrás dos policiais, e aí começamos a reintegração. Não sei se eu respondi. Respondido. Tem um inquérito, se a senhora me permite, tem um inquérito, é o 215 de 2013, que investiga essa situação de instigação e desobediência. Na Polícia Federal já foi relatado. Na Polícia Federal? Sim. Aonde tem como réus? Os componentes do CIMI, tem mais um que é, segundo informações, ele é um dos componentes do EPP, Anúncio Martins, aí o nome completo são 3 nomes, eu não me lembro, mas da apreensão do computador, lá tem o áudio onde ele participa. E mais uma senhora funcionária da FUNAI, o coordenador do CIMI, o senhor Flávio, né? Também. Flávio Machado. Isso. Uhum. Nesse computador, então, apreendido, o que continha dentro desse computador? Olha, eu ouvi falar, não tomei só depois mas ouvi falar apenas que tinha um manual dos anarquistas, ele tem 360 páginas, e nesse manual explica como, eu depois fui verificar, explica como falsificar cartão de crédito, cédula e inclusive bombas caseiras, coquetel molotov, essas coisas. Isso está nesse inquérito? Está o teor nesse inquérito. Do que tinha dentro do computador está todo nesse inquérito? Está todo nesse inquérito. Certo. É fácil, os senhores, né? Basta... Sim, nós vamos requerer. Isso, os senhores, por favor. Uhum. Enquanto delegado de Polícia Federal, o senhor já participou de outras operações de reintegração de posse? Sim. O pessoal diz que tem perfil, né? Eu por chefiar e depois mesmo indo para outra delegacia, eu ainda recebi outras atribuições, inclusive em Japorã, em Miranda, né? Participei de, eu diria, umas 4 ou 5 operações. Algumas nós conseguimos retirar de forma pacífica e teve essa de Cidrolândia que não foi possível, de forma pacífica. O senhor, porque como houve um acordo que sairiam pacificamente. Sim. Na sua visão, houve realmente forças ocultas para que isso não houvesse? Respondo afirmativamente. E eu vou dizer para a senhora, também quando a gente já estava saindo, no dia que a gente... Eu só não sei se no dia em que foi no sábado ou do cumprimento da reintegração, o funcionário Jorge da FUNAI, ele é indígena, dentro do nosso veículo, na presença do oficial de justiça também, da Justiça Federal, ele menciona que ele saiu de lá, eu não sei se foi na presença do telefone, desculpa, tá, nobre? Se foi dentro do carro ou foi por telefone. Ele menciona, mas o oficial de justiça acho que coloca em viva voz e a gente conversa. E ele menciona claramente que ele tentou negociar para que os índios saíssem pacificamente e ele teve que sair, entre aspas, corrido, porque lá estava o pessoal do CIMI e ele ficou até com medo mesmo de... Esse Jorge, funcionário da ficou FUNAI. Com medo porque o pessoal do CIMI estava lá e aí ele ficou com medo dele mesmo ser. Uhum. Doutor, não sei se o senhor vai se recordar, mas o nome do vereador talvez fosse de Cledinaldo Cotócio, Colócio. O senhor se lembra? Não, ele é jovem, né? E é de Miranda, então, e é indígena, então acredito que seja fácil localizá-lo.
De Miranda? De Miranda não, correção. Ah, de Cidrolândia. De Cidrolândia, correção. Éder. Essa eu não O senhor poderia. não. Ele é indígena? Ele era indígena? Ele é índio. Ele é índio, sim. Indígena. Certo, certo. Bom, por hora, deputado Paulo Corrêa. Doutor, é ele mesmo? É ele, é ele. Ok. Confirmado, então, o vereador está reconhecido. É Cledinaldo? É o Cledinaldo. Tá. Jorge da FUNAI, nós sabemos quem é. Sim. Tá? Acho que precisava anotar isso. O oficial da Justiça Federal, o senhor não lembra o nome, lembra? Ele é nordestino, gente. Nordestino. É. Caba da Peste. É. Tá bom. Mas Eu queria fácil. saber o seguinte. O senhor pegou um laptop, eu vi Sim. a discussão, está filmado, Sim. o senhor colocou. Aí isso faz parte desse inquérito. E 215. esse laptop tem um manual de anarquistas. Sim. Pelo que o senhor viu, o senhor é um especialista em gerenciar a crise. Quero fazer 2 perguntas básicas sobre a crise. Tranquilo. Primeiro, quantos índios tinham? Na sua em impressão? qual situação? No dia da reintegração, antes integração. da reintegração, aproximadamente uns 200 a 300 índios. 200 a 300. Porque também a comunidade é bem próxima, né? Certo. Tá. O senhor viu alguma técnica de guerrilha para poder tomar e definir o território? Eu percebi... Organizadamente? Sim, havia uma organização e nós nos dividimos em vários grupos para proteger a sede mesmo, né? Certo. E a gente via que eles se movimentavam de forma organizadamente. Ok. O senhor acha que eles foram treinados? Inclusive tem um vídeo, eu acho que está nesses autos, eu não vou afirmar, onde um índio usa uma arma artesanal, arma de fogo, né? É bem nítido no vídeo, dá para se perceber isso. Sim. Queria perguntar outra coisa para o senhor. O senhor acerta a desocupação? Desculpa, não. O senhor acerta para desocupar? Sim, as tratativas. E aí, de repente, muda tudo o jogo. Aqui, o senhor viu o objetivo da CPI, é claro. Sim. Nós estamos perguntando se o CIMI incita a invasão. Eu vou mencionar um fato, inclusive consta em relatório, eu posso buscar e está documentado. Quando eu fiz a reintegração de Miranda, né, e terminou já tarde da noite, já era noite, eu me lembro que nós demos oportunidade para que os indígenas retirassem os seus pertences, e naquela confusão chegou um senhor indígena já de idade, aí isso eu não posso, né, onde ele mencionou assim: doutor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Ele falou, doutor, isso tudo é culpa do CIMI. Eu falei, por quê? Falou, porque eles incitam os jovens, os mais velhos preferem seguir a lei, mas os mais novos são incitados pelo CIMI. Palavra dele, e eu faço constar isso em meu relatório, né? Por que isso? Porque buscando preservar vidas, o negociador, há um cansaço naqueles momentos das tratativas muito grande. Eu digo para os senhores, quando eu termino a negociação, eu entro no veículo e eu durmo, porque há um cansaço mental muito grande. E aí, buscando preservar vidas, resolver a coisa pacífica, ficam pessoas por trás minando. Aí fica difícil, né? Então, ocorreu esse fato, né? Já ouvi como um policial e como autoridade também, diversas vezes, a indicação, olha, a participação do CIMI, e a gente percebe o seguinte: para se fazer uma ocupação, há uma logística. Eu vi o planejamento nosso, né, que nós iríamos cumprir essa reintegração, é uma logística muito pesada. Então, para se conseguir essas invasões, precisa-se de dinheiro, né? Mesmo que a comunidade se organize, mas a necessidade de dinheiro. Então, certo. Se o senhor me pergunta, eu diria que sim, por tudo que eu já convivi como policial. A quem o senhor acha que eu devo fazer o ofício na Polícia Federal para acessar este inquérito? Ao superintendente, atualmente o doutor Cubas.
Dr. Cubas, Polícia Sim. Federal. Então, posso considerar duas afirmativas do senhor. Primeiro, que houveram técnicas de guerrilha, Sim. e eles foram treinados para fazer isso, e pelo jeito, pelo que se coloca aqui, é o CIMI. Segundo, teve que ser financiado. Então tem que ter um dinheiro Ônibus, tudo que isso. veio de algum lugar. E o terceiro, que o senhor está colocando, é que depois de feito a negociação toda, volta ao CIMI e força a barra para não entregar. Eu me lembro que o senhor mencionou o seguinte, que enquanto ficam a gente negociando, e isso eu pude perceber, ele falou, né? O CIMI, por telefone, instigando, não sai. Aí eles, à frente ali da negociação, o que acontece? Um sai, atende telefonema, retorna, e ficam, né, usando... Esse vai ver. E quando o senhor interpelou o primeiro, que eu não peguei o nome direito, o senhor me desculpe. Rui? Senhor Rui. Rui o quê? Rui Espósito é um nome de guerra. Na realidade, o nome mesmo... Esposati. Esposati. O nome dele mesmo é outro mesmo. Ele ficou ele meio que perdeu a Sim, linha. E digo mais, no momento lá, a gente também filmando, né? Eu vi uma senhora branca. Certo. E a senhora, porque era o segundo elemento do CIMI que eu estava avistando em torno de 4 anos lidando com a questão. E ela se escondeu. Eu achei estranho aquilo. Aí disseram, não, é a freira. Para o senhor me reconheceria? Sim. Está aqui a senhora. Seu nobre doutor. Paulo Correia. Não, me trouxesse aqui mais próximo, por favor. Só por questão de... Conhecida como depois Irmã Joana. Isso. Um detalhe interessante, quando o pessoal do CIMI foi me procurar na superintendência para que eu devolvesse os equipamentos, né? O senhor Flávio disse assim, não, e aí eu questionei, e se os senhores me permitem, tudo dentro de contribuição, por favor. Claro. Não sei se já foi proposta, já foi aprovada a CPI do genocídio. Me manifesto favorável e gostaria, se os senhores querem aclarear tudo, que todos assinem pela CPI. Lá atrás, quando eu vi o relatório do CIMI, morte, suicídio, isso também é fácil comprovar, nós só não temos o recibo, porque não conseguimos entregar para o CIMI, porque não localizamos. Eu expedi 2 ofícios como chefe de delegacia e responsável. Poxa, tantas mortes, mas a Delegacia de Polícia Federal não tem esses dados. Então eu disse assim, na minha visão, vou chamar o parceiro CIMI para que ele nos dê essas informações para verificar primeiro. Existem inquéritos? Se existe, estão na Polícia Federal, onde estão? Porque não é possível uma morte sem não ter, né? Entende-se que todos eles têm inquérito. Se a Polícia Civil fez bem feito ou não fez, o que a Polícia Federal pode contribuir para clarear essas mortes? Tentamos intimar o CIMI, não conseguimos, depois descobrimos que ficava num prédio de residência, normal, né? A agente Trindade, inclusive, foi em 2 ou 3 diligências tentar intimar alguém do CIMI. E um outro expediente eu mandei para a CESAI, suicídio. Então, vamos verificar as origens desse suicídio. E eu indico os senhores, porque a CESAI tem um trabalho nesse sentido, de suicídio, analisar o suicídio dos indígenas. Eu tenho informações extraoficiais, não há como vincular, e a comissária da OEA, né, da CID-DHC, que esteve recentemente em Washington, né, ela fez uma pergunta muito interessante. O governo brasileiro tem como vincular os suicídios à disputa de terra? Então vamos à CESAI, e eu acredito que a gente vai verificar. Eu acredito que não tem nenhum vínculo, não há. Mas os senhores terão acesso a esse documento e poderão tirar essa conclusão. Um obséquio para o Sim. senhor?
Então, só se o nobre deputado me permite. Então, eu expedi esses documentos, esses dois, não recebi da CESAI, até passar a chefia da delegacia, eu não recebi essa resposta, e não conseguimos, então, entregar ao CIMI esse ofício para trazermos o CIMI e juntar esses dados e analisar e fazer o que a Polícia Federal poderia fazer, dar resposta à sociedade. Tá, então, no dia então que o senhor Flávio, né, foi lá pedir a devolução dos equipamentos, eu falei assim, olha, a Polícia Federal não está do lado nem de A e nem de B, cumpre a lei, ponto. Aí ele falou, não, a polícia está sempre do lado dos poderosos. Aí eu falei assim, olha, em nome de Jeová, e diante dele, eu posso responder por mim e pelos meus superiores. Nunca eu recebi ordem nenhuma, nem para tomar partido de A e nem de B. E quando eu falei Jeová, a freira, ou suposta, porque eu não sei se é mesmo, Joana, estava do lado. E eu falei, a senhora sabe de quem estou falando, não é? E voltei a falar com o seu Flávio. Ela citou o nome de até São Benedito e tudo. E eu estranhei, quase que eu me vi, disse, a senhora é freira mesmo? Porque a senhora não sabe quem é Jeová, né? Mas aí continuei, porque eu tinha um raciocínio desenvolvido ali com o senhor Flávio, né? Então eu achei estranho a senhora não saber quem era Jeová. Posso pedir o obséquio agora? Opa, vá lá. Interessante essa sua visão. Importante. Então ela é freira da onde, né? É bem a gente ter também que tirar isso a limpo. Queria perguntar para o senhor, queria pedir para o senhor, se o senhor poderia nos fornecer, com uma gentileza, sem que a gente oficiasse, a cópia do relatório que o senhor fez da situação da crise lá no local. Ou se isso tudo faz parte do mesmo inquérito? Eu vou afirmar quase 100% que ele consta lá dentro. Eu não tive acesso ao inquérito. Se não tiver? Se não tiver, eu vou procurar, rapaz. Eu vou procurar, mas no mínimo está a Polícia Federal tem um sistema que chama Ciscart, onde a gente faz, a maioria das peças estão lá, é auditável e tudo. Eu acredito que esteja lá. Eu acho que eu consigo, nobre. Eu queria também fazer uma última pergunta. O senhor deve ter pesquisado, porque quem lê TEX pesquisa profundamente, né? O senhor pesquisou depois sobre o CIMI? O senhor tentou entender o que é o CIMI? Como é que ele funciona? Eu fiz eu diria uma pequena leitura, mas naquela leitura eu já compreendi e eu fiquei satisfeito com o que eu li. Sim, né? Eu não me aprofundei, sou sincero, até porque quando eu apreendi legalmente, o Código de Processo Penal permite isso, né? Porque eu vi ali uma possibilidade da gente, de repente, conseguir provas para comprovar o que eu já ouvia como policial há muito tempo. Eu aprendi os itens e eu acredito que dali saiu coisas boas. Certo. E aí muitas críticas, né, que a gente recebe como policial, e eu pude, para preservar a minha mente, eu última pergunta, deputada Mara, senão eu vou fazer muita pergunta, a senhora vai. Nesse última olhada, olhando para trás tudo que aconteceu, o senhor viu algum gringo lá, norueguês, americano, algum gringo diferente do... Não, nesse dia não. Tá, em outro dia... Não, como policial eu já vi documentos onde existem gringos, isso acredito que a Polícia Federal tenha algum documento nesse sentido. Tá certo. Eu me dou por satisfeito. Eu quero agradecer ao senhor a sua atenção. Para mim, estou satisfeito. Deputada Antonieta. Deputado Pedro Kemp. Doutor Alcídio. Opa, nobre. Nessa missão de reintegração de posse na terra Buriti, na fazenda Buriti, sim. O senhor conseguiu identificar membros do CIMI, mas também de outras organizações, entidades? No momento da confusão, eu só percebi mais um que eu conhecia da ONG, chamado ONG Azul. Eu já não me lembro agora o nome, mas
Eu reconheci, e é uma jovem que se dizia advogada, mas parece que era funcionária da FUNAI. Foram as únicas que eu... fora. Certo. Mas havia pessoas não indígenas ali presentes? Sim, e volto a frisar, lá mesmo eu também aí conheci o senhor Flávio também no momento lá da situação, né? Que não é fácil. Nós tivemos um depoimento hoje aqui, o primeiro depoimento de um indígena que participou daquele momento, filmando inclusive a abordagem que a Polícia Federal fez, a apreensão dos equipamentos, etc. E ele listou aqui uma série de entidades que estavam presentes, membros da OAB, dos Direitos Humanos, FETEMES, do CIMI e etc. Citou que essas entidades estavam lá e que ele foi convidado pelas lideranças indígenas para filmar, fotografar. O senhor sabe que existe um manual de diretrizes nacionais para execução de mandatos judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva. Sim. Esse manual, ele recomenda a presença de comissões de direitos humanos, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, OAB, Delegacia de Polícia Agrária, Defensoria Pública, Conselho Tutelar e demais entidades envolvidas com a questão agrária e fundiária que se façam presentes durante as negociações e eventual operação de desocupação. E esse manual, ele também diz que as operações deverão ser documentadas por filmagens, o que deve ser permitido pela polícia a qualquer das entidades presentes ao ato. Por que a Polícia Federal fez aquela abordagem em relação ao jornalista, né, que foi citado, como se ele estivesse fazendo algo ilegal, cometendo um ilícito ali, sendo que este manual recomenda a presença de entidades, inclusive que haja filmagens, fotografias. Por que a Polícia Federal tomou essa... Vamos lá. Primeiro, a Polícia Federal só adotou esse manual a partir desta situação, certo? Segundo, quem estiver no teatro de operações, a polícia tem que estar ciente. Por quê? Porque tem que preservar as vidas de quem lá estiver. E eu, como coordenador e responsável naquele momento, eu não tinha ciência de nenhuma figura dessas mencionadas. Certo. Então, nobre, o porquê, volto a frisar, porque a partir de uma informação de um vereador, um agente político, onde ele afirma diante de, creio, 19 policiais, eu não vou, mas era mais ou menos, era um efetivo considerável, o superintendente da Polícia Federal e a minha pessoa, como autoridade policial também, naquele momento eu vi uma oportunidade, já bombardeado de informações que o CIMI participava de tudo isso, eu vi a oportunidade de apreender provas. E posso garantir ao nobre deputado que foi bem sucedido. Eu gostaria de pedir ao plenário que não se manifestasse, por favor. Então, o nobre compreendeu, então nós não tínhamos ciência. Nós que estávamos coordenando tudo aquilo, não tínhamos ciência de quem estava lá. E temos que ter ciência, porque o manual também fala da proteção aos componentes que lá vão. Sim, mas até essa data a Polícia Federal não adotava esse manual. Não. Não. A partir da apreensão desses equipamentos... E ele não comprovou que era jornalista, não. Certo. Tanto é que o juiz negou quando ele fez o pedido. E ele era membro do CIMI? Segundo ele, e depois o senhor Flávio, ele fazia parte do CIMI. Como jornalista, né? Eu estou usando esse termo porque se apresenta como contratado, mas ele fazia parte. Certo. Após a apreensão desses equipamentos, foi aberto um inquérito na Polícia Federal para apurar
para apurar essa denúncia de que, aqui diz o inquérito, suposta prática no dia 18 de maio de 2013 dos crimes de desobediência e ou incitação pública ao crime de desobediência relacionado à obstrução de cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse da Fazenda Buriti. Foi aberto esse inquérito. Esse inquérito, o senhor tem conhecimento se ele está concluso, se tem já alguma... O número dele, o senhor tem, se o senhor virar... 215/2013. É esse que eu menciono. Eu sei apenas que ele já foi relatado e se encontra já com o Ministério Público, a Justiça, para denúncia. Eu não sei se já foi feita a denúncia. Eu tenho aqui um documento... Documento de 20 de fevereiro de 2015, deste ano, assinado pelo delegado da Polícia Federal Marcelo Alexandrino de Oliveira. Sim. Diz assim: tendo em vista que o prazo de permanência dos autos nesta esfera policial encontra-se por esgotar, restando pendentes a realização de diligências fundamentais a serem realizadas, tais quais a análise minuciosa do conteúdo do relatório circunstanciado 257/2015, encaminhe-se os autos a um membro do Ministério Público Federal, solicitando novo prazo para a continuidade das investigações. Então, o delegado da Polícia Federal, ele encaminhou ao Ministério Público Federal solicitando um novo prazo para as diligências. Mas de qual é? Do 215? 215. Mas veja a data. Qual a data? Despacho IPL 215/2013. E a data, nobre? Fevereiro de 2015. Não, eu tenho ciência que ele já foi relatado. Ele já foi relatado. E, né, eu posso afirmar para o nobre. Pode ser que de fevereiro para cá... Não, já... O senhor tem convicção de que o CIMI instiga, incita, financia ocupações de terras no Mato Grosso do Sul? Sim. Com base no que o senhor tem essa convicção? Como eu disse para o senhor, como chefe da delegacia, não só indígenas, como fazendeiro, me traziam essas informações, mas ninguém consegue materializar isso. E nesse dia... alguns especialistas até dizem que eu coloquei a vida em risco quando eu saí da coluna de proteção dos policiais e fui até o suposto jornalista, né, ao componente do CIMI, porque eu vi ali, como policial, a oportunidade da gente trazer elementos de comprovação, já que, inclusive, aí o senhor, né, no dia um vereador afirma isso, então me surge a oportunidade, eu não poderia deixar. E eu posso garantir aos senhores, quando os senhores pedirem a cópia, o inquérito está gostoso. Então, essa convicção veio de depoimentos que o senhor ouviu, relatos de pessoas, e com base nesse fato desse dia... Inclusive o índio mencionou também, ele não colocou isso, quando Nísio Gomes faleceu, né? Ele menciona que... tem um índio fazendo faculdade, acho que em Dourados, em Ponta Porã, que recebia em torno de 6 milhões na conta dele, vindo do CIMI. 6 milhões? De reais. E esse índio não quer colocar no papel, porque o temor. Então, aí eu já instigo os senhores a verificar a contabilidade do CIMI. O senhor sabe dizer... quem é essa pessoa? Eu preservaria a questão de vida, é um negócio muito complicado, nobre deputado. Dá para pedir a quebra do sigilo bancário, né? Com certeza. E vamos pedir. Como autoridade, o senhor me pergunta assim, por que me levou aquilo ali? Como autoridade, a gente vai recebendo informações, muitos, e isso é uma frustração como polícia, muitos não colocam no papel.
você ouve, você se sente impotente e compreende porque o cidadão não quer colocar no papel. Então, como autoridade, eu fui bombardeado de informações constantes. Isso não só fazendeiro, mas índio também. Então, no momento quando eu vou em Miranda e um índio, na noite, um senhor de idade, me diz, olha, isso tudo está acontecendo por culpa do CIMI, e naquela batalha ali eu não vou, traga o escrivão, instale um computador, uma impressora, você é bombardeado com aquela informação, mas fiz constar isso. Um detalhe também interessante em Japurã, para que vocês tenham ideia. À noite, o procurador da República, Marco Antônio, liga para mim e diz, olha, pistoleiros estão tentando matar a liderança, né, em Japurã, e os índios conseguiram pegar a moto e tal, e aí a gente, à noite, até uma situação bem crítica lá à época, mesmo assim, deslocamos os policiais, recolhemos a moto, não conseguimos encontrar o suposto pistoleiro. Amanhã, quando fomos negociar para os índios saírem e entregar, inclusive, a intimação judicial, chega um senhor que de longe, se riscasse um fósforo, pegaria fogo, e estou respeitando o ser humano apenas para falar, porque o camarada estava ainda muito alcoolizado, todo cheio de hematomas. Doutor, minha moto. Eu falei, quem é o senhor? Aí ele falou, eu sou o fulano de tal da moto. Eu falei, você é pistoleiro? Ele falou, não, doutor, eu tomei umas e outras, não tenho ciência do que está acontecendo aqui. Por coincidência, entrei porque a aldeia lá, a divisa entre as fazendas e a aldeia é uma rua. Eu diria uma rua, né? Sem asfalto, mas... E aí eu entrei e os índios me pegaram e desceram o cacete. E eu consegui escapar, deitei no mato, e eles passaram correndo para lá e para cá, mas a moto eu não consegui recuperar. As informações que saíram. Pistoleiros tentam matar. Um cidadão entrou na aldeia por acidente. É muito cheio disso, né? Pistoleiro. E não tinha nada de pistolagem, foi por acidente. Então, nobre, só para concluir, para deixar bem convicto isso, o porquê que eu agi daquela forma, inclusive realmente colocando minha vida em risco. É porque eu tinha coletânea de informações e não conseguia colocar, então me surgiu aquela oportunidade. Não foi em desrespeito à suposta profissão, porque eu não sei se ele é. Tanto é que ele continuou, e nos dias modernos, ele poderia continuar fazendo um relatório dele, ele ficou com a máquina fotográfica, que é de última geração, que filma, que grava, que... Como jornalista, ele não foi violado os direitos dele. Doutor Alcídio, eu quero entender ainda um pouquinho melhor essa sua colocação. O senhor tem convicção de que o CIMI incita os índios, financia? Sim. Essa convicção, ela é formada com base nesses depoimentos dessas pessoas. O senhor tomou esse depoimento por escrito? O senhor lavrou algum termo? Registrou? Como eu falei para o senhor, ninguém quer. O temor é muito grande. Então não Por isso que existe... eu digo para o senhor, a frustração como polícia nesses momentos. Eu registrei isso, eu lembro bem, esse fato, quando esse senhor, à noite, me fala isso, né? Então isso eu fiz constar no meu relatório. Olha, nós tivemos um pequeno entreveiro com a comunidade indígena, porque o CIMI estava lá instigando. Eu fiz questão de fazer constar isso para que fosse juntando os elementos. Agora, o senhor há de convir que é difícil para o senhor, como um agente da Polícia Federal, depois dar andamento num processo, num inquérito, quando ninguém assume aquilo que fala. Se o senhor não tem uma materialidade de que alguém prestou um depoimento, assinou, o senhor coloca no seu relatório que ouviu dessas pessoas. Eu sou uma autoridade, nome. Então, se eu coloquei num relatório e assinei, eu estou aqui respondendo pelos meus atos. Então, como autoridade, ao final eu peguei, assinei. Então, eu afirmo aquilo. Aquilo que está lá, eu afirmo como autoridade. Certo. O senhor tem conhecimento se tem mais algum inquérito investigando essa questão da participação do CIMI? Eu vou localizar aqui, tem um em Naviraí, que é interessante o depoimento de uma médica,
Muito interessante. Se o senhor me permite. O inquérito é o 140 de 2011. Ele é de Naviraí. Não sei, basta também, né, peticionar. O depoimento da médica é Célia Helena Caseiro Oliveiro. E esse inquérito também é no mesmo sentido, apurando... Não é nesse sentido, mas tem o depoimento é gostoso de se ler. E, o inquérito, ele investiga artigo 1º, a linha B da Lei 2.889, de 56, sobre discriminação ético-racial. Mas tem um depoimento muito interessante. Sobre o CIMI? Não, sobre as informações que são elaboradas, né, e que às vezes elas não correspondem à realidade. Mas eu tinha perguntado ao senhor se existem outros inquéritos envolvendo o CIMI nessa participação de ocupação de terras aqui no estado. Vou responder no período em que eu estive como chefe de delegacia aqui em Campo Grande e agora como chefe em Ponta Porã. Em Ponta Porã existe um inquérito. Não me pergunte agora de cabeça, talvez por estar próximo eu não... Meu pai dizia que você não precisa saber a informação, tem que saber onde buscá-la, né? Então, existe um inquérito lá em Ponta Porã e eu creio que já despachei, será instaurado uns 6 inquéritos por aí, também responsabilizando os índios nas invasões, né? Se há crime ou não. Tudo será apurado, né? Mas é nesse sentido. E tem esse que eu acabei de mencionar para os senhores, os 215, e esse que tem o depoimento da médica, que é muito interessante. Aí o senhor pergunta, por que não tem mais? Se todos colocassem no papel aquilo que eu falei para o senhor, teríamos mais inquéritos. Mas como vivemos num regime democrático de direito, a polícia fica de mãos atadas em determinados momentos. Deputado Paulo Correia. Voltando aqui para te fazer pergunta, para deixar claro, porque a assessoria pega algumas coisas e outras coisas fogem. O senhor viu indígena armado aqui em Buritis? Nesse dia... Arma de fogo? Não, nesse dia não, até porque nós nos dividimos, né, em grupos, então eu fiquei com o fundo da fazenda, né? Então... Quando a gente ocupou a sede da fazenda, então o meu grupo, a gente se deslocou para o fundo. E aí o fundo dá com mato e tal, então a distância não. Mas eu sei que em vídeo teve, e volto a afirmar, o tiro do colega. Inclusive no dia ele mostrou para mim o pequeno furo que gerou no colete. Depois eu vi fotos, né? E a munição lá parou, mas ele mostrou, ficou vermelho, ele sentiu o impacto. E nesse vídeo, que a polícia também tem, você verifica que os índios estão com arma artesanal de fogo. Que calibre era esse calibre que o senhor viu? O senhor tem... O do tiro, 22. Tiro no seu colega. 22. 22? Em 22. Okay. E um detalhe, quando a gente ocupou totalmente, de frente para a fazenda, tem uma ribanceira, e lá para o fundo, muitos tiros, ou barulho de rojão, e aí, segundo os policiais experientes, rapaz, agora eu estou esquecendo o grupamento especial da polícia, que eles vão até me... Mas agora... Sigicói. Os policiais afirmaram, doutor, isso é tiro de arma de fogo. E nós não fomos lá porque a situação era crítica. Mas ver só essas situações que eu acabei de mencionar. A Polícia Federal usa alguma arma calibre 22? Hoje, a Polícia Federal utiliza armamento pesado, vamos dizer assim, são poucos tipos, mas de uso pessoal é a Glock 9mm. Todo policial, ao sair agora, graças ao nosso bom Deus, tem. Ok, eu estou satisfeito. Doutor,
o senhor falou sobre a questão do senhor Anúncio Martins Mendes. Sim. E chegou ao conhecimento da assessoria da CPI que poderia ter alguma ligação, CIMI e esse senhor Anúncio Martins Mendes. O senhor sabe algo a respeito? Eu sei disso, que há uma participação dele, não no dia, mas nessa de Sidrolândia, né? E me de Sidrolândia ele estava lá, então? Não sei se naquele dia, porque eu não o conhecia, depois foi que, através de informações, eu vim verificar em fotografias, né? Então, eu não... Se me perguntaram como reconhecia a senhora Joana, eu não saberia informar se naquele dia. Eu sei o seguinte, que ele participou de situações dessa reintegração, no sentido de não sair. E disseram que tem uma foto onde está ele e o senhor Egon Reck. Isso. Egon Reck. Em uma comunidade indígena. Também nunca vi essa fotografia, mas que tem uma fotografia onde ele está. O senhor tem conhecimento se existe falsos índios? Ou o senhor ouviu falar de alguns falsos índios que viriam, então, do Paraguai para se fazer essas invasões e para se dizer como indígenas brasileiros? O senhor já ouviu falar isso? A expressão falsos índios, eu não diria, ou, por exemplo, um branco se transvertindo, né, usando isso, não. Isso não. Posso dizer o seguinte, que existe também informações, como o nobre deputado, né, de que tem muitos índios paraguaios. Como diferenciar isso? A FUNAI não tem esse controle. Fala-se na grande nação Guarani. E aí, eu não sei precisar, mas neste ano, a Justiça Eleitoral nos trouxe uma notícia crime de uma senhora paraguaia que estava com título de eleitor irregular. E aí, fizemos a prisão em flagrante da senhora muito humilde. E ela disse não, nós comprovamos, depois ela afirmou, desculpa, que ela era paraguaia. E eu mandei um ofício, eu diria, pedindo socorro ao ministro da Previdência, porque, exagerando, nós estaríamos aposentando quase toda a fronteira paraguaia. Exagerando, né? Claro que precisa de elementos sólidos, mas o que percebi é a questão de falsificação de muitos documentos. Por quê? Não tem, e aí cada país tem as suas regras, não tem uma assistência no Paraguai, opa, deixa eu ir para o Brasil, eu me torno brasileiro, aí eu passo a receber cesta básica disso, ou daqueles, né, assistência social, né, a saúde, inclusive essa senhorinha teve assistência aqui em Campo Grande, né, então, e graças ao nosso bom Deus, uns 15 dias, o Ministério da Previdência nos respondeu, nos agiu e nos prestou toda, achei muito rápida a resposta. Então, não de falsos paraguaios, falsos índios, mas a questão de índios paraguaios vindo ao Brasil, também ouço falar. Comprovação? Tá, com relação ainda a essa questão, o senhor sabe quantos indígenas Guarani, quantas novas carteiras foram expedidas nos últimos 3 anos? E se a Polícia Federal ela tem o praxe de pedir para olhar essas identidades? O senhor tem essa informação? Deixa eu explicar para a nobre. E aí, eu gostaria de adentrar dentro dessa ideia de contribuição, pelo amor de Deus, não mais do que isso. Quando se questiona terra, e eu, como batalhando direto com isso, eu gostaria de levantar 3 pontos, que eu não posso deixar a oportunidade. Em Paranhos, em Amambai, verificando a falsificação também de documentos indígenas, eu fui pedir para ver o livro. O registro era em caderno de matéria. Uma visão muito simples, o ser humano, quando vê o sol, nasceu, né? Primeira vez ele nasceu, sem nenhuma discussão jurídica. Então ele, como ser humano, ele nasce ali. E depois ele tem um segundo nascimento, que é o registro como cidadão, né? Para exercer seus direitos e suas obrigações. O branco está lá, RG, CPF, rapidinho tira. O índio,
A existência dele como cidadão está num caderno de 10 matérias, onde a gente encontra aqueles, uns falam de Errorex, é a marca, né? Mas branquinho, né? Então, como ali já começa a deficiência, nobre deputado? A existência dele como cidadão num caderno de 10 matérias. Qual é a garantia jurídica? Eu posso registrar milhões de índios paraguaios naquele caderno de 10 matérias. Então, os senhores que são legisladores, podem... Porque é fácil uma norma. Vamos fazer uma norma que dê solidez à existência para esse índio. Não como ser humano, mas como cidadão. A outra questão... às vezes, e me passou, e aí também, nobre deputado, é a impressão, como autoridade vivendo e ouvindo até as reclamações indígenas, é que parece que a miséria do índio gera emprego para pessoas. Porque o índio não pode produzir a ponto de exportar nessa terra que ele já possui, com uso de técnicas, com uso de maquinário? Por que não se juntar com os fazendeiros? O fazendeiro detém o maquinário, detém a técnica. O que você pode colaborar? Por que não há um arrendamento? Porque se o índio gerar riqueza, ele vai ter um plano de saúde melhor. Olha uma coisa nas minhas andanças como autoridade. Inclusive um índio, doutor, estou com 28 anos, é a primeira vez que eu ouço isso. Eu falando, vocês sabiam que a lei estadual reserva X vagas para vocês, uma porcentagem? Não. Aí eu perguntei, onde está o CIMI? Onde está a FUNAI? Que não instrui os senhores. Concurso do Ministério Público Estadual, nível técnico. Um plano de saúde excelente. Esse índio vai ter. O outro item, alcoolismo. Um problema gigantesco, e eu não encontrei nas minhas andanças na comunidade nenhum grupo, nenhuma ONG, eu não encontrei um cartaz, nem do governo federal alertando, alguma campanha nesse sentido, de conscientização dos jovens, aqueles que já estão viciados, poderia se começar um tratamento tal, mas poderíamos ter uma prevenção. Droga. Aí, sobre o álcool, alguns questionam, é constitucional, é inconstitucional, a proibição de venda, isso aí, mas a regra atual é crime, né? Mas eu vou citar uma, não sei o nome da comunidade, mas me lembro o formato dela, as casas ficam circulando o centro da comunidade, em Bonito ou Bodoquena, eu também, né? Não sei se não me lembro agora o nome da comunidade, mas facilmente os nobres indígenas identificarão. Numas andanças lá, já quase meio-dia, começamos a verificar aquele cesto de lixo cheio de 51 de coquinho, lotado. E aí um indígena fala assim para mim, doutor, a festa começa na segunda e termina na outra segunda. E aí eu observava isso também como autoridade, nobre deputado. Eu olhei para os olhos de muitas jovens e jovens lá. Eu fiz questão disso. Isso me chamou a atenção e eu fiz questão de observar. Os olhos todos vermelhos, todos alcoolizados. Tecnicamente, genocídio há um propósito, né? O genocídio há uma mente única querendo exterminar. Eu não diria que há uma mente única, mas é uma maldade muito grande a questão do alcoolismo nas comunidades e das drogas. Então, voltando eu não respondi a pergunta. Nobre deputado, só em oportunidade que a gente, a situação que vai gerar a gente pedir a documentação do índio. Eu posso dizer que não é muito sólida essa documentação, por o nascimento da documentação já começa defeituosa. Não sei se eu fui claro, nobre. Foi. Me permite. Opa. Deputada Antonieta. Durante esse percurso seu
na tentativa de apaziguar os conflitos, em algum momento o senhor percebeu, além da presença do CIMI, FUNAI, alguma outra entidade que seja não brasileira, algum outro tipo de organização internacional? Não. Ouve-se falar que existem não, organizações internacionais? A imprensa diz isso, mas aí, como autoridade também, eu tenho que dizer, o senhor não. nunca percebeu nenhum tipo de situação, que já se falou em organizações internacionais, querendo estimular invasões, para colocar em risco o território nacional, começam as elucubrações, mas não temos nada. Quando eu fui fazer o curso de gerenciamento de crise, né, na questão indígena, a gente teve uma palestra de uma funcionária de um escalão elevado da FUNAI, e ela nos propôs que a gente fizesse qualquer pergunta, anotasse no papel, e a única que eu fiz foi: por que os territórios indígenas de quilombolas são considerados muito valiosos? Porque só tem território indígena onde a terra é rica. Exato. Aí fala-se minérios, etc. E aí, no outro dia, ela me respondeu, não me agradou muito, assim, não me convenceu, mas ela disse que há um pensamento de se preservar riquezas, reservas para o futuro, porque o branco destrói, o índio não. Foi uma resposta muito... Mas então eu realmente, ONGs internacionais, eu, Alcide Souza Araújo, delegado de Polícia Federal, não visualizei. Tenho informações de jornalismo, como qualquer pessoa informada. Mas nada concreto. Isso, não. Obrigada. Doutor, o senhor participou lá na região de Coronel Sapucaia, Mambaia, o senhor participou desses conflitos também nesta região? Nesse momento atual, né, vamos dizer assim, nesses últimos meses, como chefe de delegacia eu designei o doutor Maciel. Ele participou, é claro, como chefe eu recebo os inputs. Se eu tiver condição de responder, eu responderei. E o senhor teve informação de que lá também tinham elementos do CIMI? Sim, também tinham. Também? Também. Tinha elementos do CIMI dentro dessa... Não lá dentro, veja só. E hoje no Zap eu não preciso estar. Eu exagero que hoje nós estamos quase oniscientes, né? Então eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, não pessoalmente alguém encontrou ou deu de cara com algum componente do CIMI, isso eu não tenho essa informação. Certo. Há apreensões de armas nessas reservas indígenas ou indígenas armados? Vocês fazem essas apreensões? Já fizeram? Sim, já fizemos. E uma da última agora, o doutor Maciel foi e conseguiu, acho que um revólver, se eu não me engano, ou uma espingarda. Assim, apreensões. Não é fácil ir lá e executar um cumprimento de mandado de busca, porque a comunidade, às vezes, pode... nessas minhas andanças, eu sempre instruí os índios, que eles tenham a diferença de quando a polícia vai ajudá-los e quando a polícia vai cumprir uma reintegração. Então, que eles consigam nos diferenciar nesse momento, quando a gente está como amigo, vamos dizer assim. Mas a apreensão de armas, sim. Só para concluir, eu já ouvi, mas quero ouvir novamente. Na sua convicção, o senhor entende que o CIMI hoje, nessas condições que o senhor passou, que o senhor viu, que o senhor participou, o CIMI incitou e financiou, inclusive, essas invasões? Sim. Bem, eu quero, então, doutor Alcídio, agradecê-lo pela grande contribuição que o senhor trouxe para essa CPI. E dizer aqui que essa CPI não é contra a indígena, não é contra a Igreja Católica, não é a favor de produtores, mas é em busca da verdade. Nós queremos realmente ir em busca para saber o que vem acontecendo no campo, que hoje se perdeu a paz, né? E nós queremos que isso retorne, que a paz retorne ao campo, né? E que a gente encontre maneiras de trazer
a condição digna para a nossa comunidade indígena, não tirando a condição do produtor de produzir. Então, meu muito obrigada a Vossa Excelência por nos trazer o seu depoimento e com certeza contribuirá muito para essa CPI. Meu muito obrigada. Muito obrigado, também agradeço a oportunidade. Eu peço aos assessores que acompanhem o doutor Alcídio, que teve a paciência de esperar. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Paulo Correia. Eu gostaria de, na sequência aqui, sugerir alguns nomes para que fossem ouvidos aqui. Eu gostaria de sugerir o desembargador aposentado Alcir Cursen de Miranda, do estado de Roraima, o vice-governador de Roraima, o senhor Paulo César Quartiero, que foi deputado federal, a Mônica Alves Correia e ou Miriam Alves Correia. E eu queria também sugerir o nome de Nancy Aparecida da Silva. Gostaria que fosse ouvida aqui nessa casa também. Eu coloco em apreciação os nomes que o deputado Paulo Correia sugeriu. Deputada Antonieta. Deputado Paulo, esses nomes trariam novas argumentações para essa CPI, baseada no que nós queremos tentar elucidar, ou seja, a presença de entidades incitando as invasões aqui, mesmo elas sendo de outro estado? Perfeitamente, até porque em Roraima que é a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol. Ok. Deputado Pedro Kemp. Eu vou me posicionar contra a vinda dessas pessoas de Roraima, porque nós temos uma lista grande de pessoas para serem ouvidas aqui do nosso estado. Como a CPI ela está focada na questão aqui do Mato Grosso do Sul, eu acredito que nós devemos priorizar a oitiva dessas pessoas, inclusive que já foram aprovadas aqui, né? E eu não priorizaria a oitiva de pessoas de outros estados. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Paulo Correia. Nobre deputado Pedro Kemp, eu não quero passar ninguém na frente do outro, não. Estou sugerindo o nome, porque tem colocações a serem feitas da participação do CIMI também lá. Então, nós estamos fazendo uma CPI mostrando aqui, mas a tecnologia usada lá é a mesma que está sendo usada aqui. Então, eu gostaria não quero que passe na frente de ninguém. Vamos priorizar as oitivas que já estão aprovadas, mas eu gostaria que esses nomes ficassem registrados para que a gente ouvisse em qualquer tempo. Não estou pedindo para priorizar, não. Meu voto é contrário. Contrário a todos os nomes? Não, só essas duas pessoas de Roraima. Eu acho que nós temos que ficar aqui. As duas pessoas de Roraima. Deputado Paulo Correia. Eu voto a favor, eu sugeri. Eu quero ouvir todos. Certo. Então, conta os votos, presidente. 2-1. 2-1. Então, vai ser aprovado os nomes e, em momento oportuno, nós estaremos trazendo essas pessoas para serem ouvidas pela CPI. Nós ainda não temos a confirmação dos nomes a serem ouvidos na próxima sessão. Quero colocar também que vai ser novamente após um feriado e às vezes as pessoas viajam, então nós estamos ainda contactando com essas pessoas para ver se todas poderão estar presentes e prestar os depoimentos no próximo dia 3 de novembro. Mas em tempo oportuno a gente estará informando a todos os deputados que fazem parte da CPI quem serão as pessoas que serão ouvidas na próxima terça-feira por esta CPI. Senhora presidente. Deputado Pedro Kemp.
já que eu fui voto vencido, nós estamos aprovando aqui pessoas de outros estados para prestarem depoimentos. Gostaria de propor, então, que a CPI ouvisse o presidente nacional do CIMI, Dom Roque, bispo em Rondônia. Roraima, né? Foi transferido agora, né? Eu coloco em votação deputado Paulo Corrêa. Totalmente de acordo. Deputada Antonieta. Deputado Pedro Kemp. De acordo. Aprovado. Falar aqui o que é o CIMI, o que o CIMI faz, claro, onde vem o dinheiro. Claro, sem dúvida nenhuma. Bem, antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria então, já que houve esse problema do transporte dos indígenas até Campo Grande, eu gostaria de colocar em votação para que a gente deliberasse, havendo a não condição dos indígenas pagarem o seu transporte, que a CPI pudesse o fazer, porque eles têm grande dificuldade para se deslocar dos seus acampamentos, das suas aldeias, enfim, para se deslocar até Campo Grande. Então, eu coloco a apreciação, deputado Paulo Corrêa. Totalmente de acordo. Deputado Pedro Kemp. De acordo. Deputada Antonieta. Pronto. Não vamos deixar na terça, vai deixar vamos deixar na terça. Terça mesmo. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente sessão e convoco a todos para participar da próxima audiência de instrução que ocorrerá no dia 3 de novembro de 2015, às 14 horas, no plenário Júlio Maia. Está encerrada a presente sessão. Meu muito obrigada a todos.